Início de ano, férias e o começo do ano é marcado por sonhos e aquela vontade de mudar. Nesse vídeo, você vai conferir nos melhores momentos do Pod Inspiração primeira temporada, histórias inspiradoras que com certeza vai falar ao seu coração e dar aquele insight para você trazer aquela mudança que você tanto quer, que como eu sempre digo aqui, tem muito a ver com o que a gente sente, com o que a gente determina aqui primeiro, e pela fé, aí sim a gente consegue uma mudança que até nos surpreende. Então confira os convidados especiais dessa primeira temporada que marcou a estreia do Pod Inspiração, que traz como proposta trazer inspiração em todos os sentidos da sua vida: saúde, profissional, espiritual, emocional, pessoal, enfim, tudo que realmente importa na vida para você, com pessoas especiais, histórias que realmente vão te inspirar porque são reais e são possíveis. Você vai comprovar isso agora, então confira. Primeira temporada, melhores momentos do Pod Inspiração com Silvia Souza. Hoje a ONG Bicharada, ela trabalha com cachorros, né, que a gente vê muito. Sim. E tem cães e gatos. Cães e gatos. É. Mas teve alguma história assim de algum animal inusitado que vocês precisaram resgatar? Já. Foi diferente de tudo que vocês já tinham atendido? Jesus, já. Assim, eu acho que a gente não pode ser protetor só de cão e gato, Sim. né? Quando a gente se dispõe a ser protetor, a gente tem que ser protetor para ajudar o animal que estiver necessitando naquele momento. A gente não dispõe de espaço para todos, então a gente precisa encaminhar cada um, né, para o seu local que seja o habitat, né? Isso. Por exemplo, se a gente fizer hoje um resgate de um animal silvestre, a gente tem o INEMA, né? No caso, o município, né? Sim. Tem o INEMA, que é responsável por abrigar e silvestres. resgatar animais silvestres. Mas às vezes acontece da pessoa não conseguir o contato no final de semana, no feriado, né? Alguma Sim. situação assim, a gente já resgatou coruja, a gente já resgatou saruê, a gente já resgatou vários animais silvestres que depois a gente foi até o INEMA e fez a entrega desse animal lá. Que aí já porque tem aí apropriado para... Isso, é apropriado e assim, depois ele vai ser introduzido na natureza novamente, depois de tratado. Eu vi uma vez que vocês tinham socorrido urubu, né? Foi, já resgatei 2, né? E aí você falou, não, é também animal. Esse urubu foi engraçado, porque eu resgatei, a gente já resgatou 2 urubu. Um, ele foi apedrejado, né? Foi bem triste, assim, a situação. E eu acabei levando ele para o prédio que eu moro. Você mora em apartamento. Eu não tive como colocar ele... Oh, Jesus. Eu não tive como colocar ele dentro do meu apartamento, né? Sim. Mas aí eu coloquei ele na garagem. Ainda bem que foi um feriado, tava todo mundo viajando. Pelo e aí menos eu fiquei cuidando dele. Coloquei uma caixa de transporte grande. Uhum. Ele não tava voando. E aí eu fiquei cuidando dele ali durante o final de semana. Levei ele em uma veterinária que é especialista em silvestre, aqui em Itabuna, a doutora Camila. Vou até indicar ela assim, né? É uma pessoa super profissional. Porque às vezes as pessoas nem têm outro sabe. Tipo de animal e tem essa dificuldade, né? Isso, e ela é especialista em silvestre. Então, Sim. eu levei para ela fez os primeiros socorros, passou a medicação, tal, tudo direitinho, e eu dei um segmento com ele na minha casa. Levei na segunda-feira ninguém aguentava entrar na garagem do prédio. O cheiro. Aí o pessoal começou a interrogar, né? O que tem nessa garagem? Essa garagem tá com isso? Tá com cheiro forte? Eu, o quê? Então não podia dizer nada, né? Que tinha urubu lá. Mas a rede social toda sabia, mesmo minha família. Não tinha como esconder muito, E os não. inquilinos do prédio, né? Só os vizinhos, né? Só os vizinhos que não sabiam, né? A rede social toda. A gente fez campanha pra ele. E aí eu dessa campanha, por isso que eu... Né? A gente colocou o nome dele de Buiú na época. Sim, eu lembro. E aí eu cuidei dele, né? No final de semana todo. E aí depois levei ele pro INEMA. Fiz a entrega dele na segunda-feira lá. E aí de lá ele ia ser encaminhado para um local em Conquista. Porque como ele ainda não estava voando, eu tentei primeiro soltar ele, né? Na natureza, próximo de outros urubus e tal, ele não voou. Então, como ele não voou, eu falei, não vou deixar ele aqui, porque já fica vulnerável, né, a um outro predador. Sim. Aí peguei, coloquei ele na caixinha de novo e fiz a entrega no INEMA na segunda-feira, porque foi um feriadão, o pessoal não tinha como receber. Aí eu resgatei depois um outro urubu, aí como foi meio de semana, aí eu consegui fazer a entrega imediata. Não precisei Aí acabou bem. levar pra minha casa, não. Deu tudo certo.
como ter coragem para enfrentar e lutar pelo que você acredita, ainda que vá até num ponto assim, denegrir a imagem para algumas pessoas que não entenderam o que aconteceu. Tem pessoas aqui que nem conheciam a sua história ainda, né? Então a gente está falando da trajetória e de repente as pessoas falam, né, uma coisa, mas não sabem o que está por detrás e que às vezes é preciso ter coragem, né, para lutar pelo que acredita, para manter a postura, né, que você acredita que é o correto. É o que é mais doloroso. Sim. Para você. E hoje essa experiência, né, como você citou aí, de eu ter sido o vereador mais jovem da história de Itabuna, de ter sido o vice-prefeito mais jovem da história de Itabuna, e você chegar a essa marca sem ter por detrás alguém que foi o financiador ou foi quem botou a mão, né? Eu sempre escuto de pessoas, né, do meio político, de aliados, de amigos, né? Vou até citar dois, né, que é Danilo e Pancadinha, né? Eles sempre citam no discurso deles a importância de Fernando Gomes para o mandato deles. Sim. Né? Como o Fernando ajudou muito os dois, né, com as ações que eles faziam. E eles conseguiram chegar ao poder por conta desse apoio também, além do trabalho que eles desenvolviam muito antes, com esse apoio de Fernando. Assim como outros, né, que herdam. O pai era deputado, lança o filho ganha. Né? E ali ele tem por detrás uma proteção, né? Seja desse ex-deputado ou de poderes, né, que ele faz parte. E no Brasil isso é muito mais complexo e mais arriscado do que... Não é tão simples, né? Exatamente. Mas quando você não tem isso, é muito doloroso. Sim. Porque eu cheguei até a Câmara sem essa mão, né, sem proteção. E ainda jovem, sem a experiência de alguém que passasse, né, a realidade lá de dentro, como seria. Com a juventude de querer mudar o mundo, né, com aquele desejo de ser transformador. E aí você vai e age pelo aquilo que você acredita, pelo que você defende com unhas e dentes, e acaba gerando inimizades nessa trajetória quando conflita os interesses. Né? Se o interesse da pessoa não é, como eu disse anteriormente, né, visando a coletividade, mas é um interesse pessoal, ele vai se sentir conflitado e ele vai tentar lhe impedir a dar o próximo passo, ou até mesmo impedir o seu crescimento, né, com medo de que você alcance lugares que é do desejo de outras pessoas. E hoje, nessa minha experiência de vice-prefeito, né, tem sido uma das piores da minha vida, né, porque você dormir, acordar e pensar em que eu estou sendo útil. Sim. Foi uma das coisas que você levou, inclusive, nas entrevistas, exato, né? E que, às vezes, as pessoas interpretaram, ele está querendo aparecer para poder... tá vendo lá na frente, essa questão da disputa, né, que você falou, principalmente no meio político. Está disputando, pensando lá na frente, né? Então, é uma das coisas, em todos os meios, mas aí a gente está dando o exemplo aqui da vida de Guinho, né? E seja na empresa, até mesmo na família, né? Então aí o jovem, ele como ele não está tendo esse convívio, não está tendo essas experiências sociais, e hoje a sociedade ela está pressionando mais, né? Não só os jovens, mas os jovens, por não ter a experiência, acaba sentindo o impacto porque não sabe lidar com a situação, né? Como você colocou. Exatamente. E você entrou como vereador sem ter uma pessoa na família, né? E sem ter aquele apoio para dar essa orientação. Mas independente de orientação ou não, você vai enfrentar, né? Você vai situações. E aí você se questiona, né? Vale a pena? Sim. Né? Porque quando você vê os julgamentos, os ataques, né, das pessoas, aí você para e pensa, rapaz, vale a pena? Porque eu poderia estar muito confortável, né, se eu estivesse inserido dentro do sistema mesmo, usufruindo de tudo que o meu cargo, né, me favoreceria, né, o apenas tamanho que a gente representava. Concordando. Exato. Né, aí quando você sem questionar nada. Você conflita isso, você acaba perdendo tudo isso, você perde todos os seus espaços, e aí você ainda pesa sobre si o julgamento, a condenação, né, porque algumas pessoas já condenam mesmo, e aí você para e pensa, né, se vale a pena. Mas todas as noites, quando eu reflito, que eu falei para você, né, que a gente reflete, eu entendo que eu não cheguei aqui por acaso. E eu não posso abrir mão dos meus princípios, dos meus valores, né, por conta das minhas questões pessoais. Sim. Então, mesmo que isso me leve
né, a situações que são indesejáveis, eu vou continuar lutando. E eu sempre utilizo uma frase que eu gosto, né, isso para uma questão da igreja. Lute pela verdade. Mesmo que, se preciso for, retornemos a ser 12. Sim. 12 discípulos. Né? Se for necessário, vamos voltar a ser 12. Mas vamos lutar pela verdade. Não vamos abrir mão da verdade. E o tempo vai mostrar quem é quem. Sim, que é exatamente um dos pontos assim que os jovens hoje, ele às vezes vai pela moda, né? Principalmente falando a questão dos influenciadores, né? Que às vezes faz uma coisa que é antiético, não é correto, ou vai contra a essência da pessoa, e às vezes a pessoa não tem coragem, né, de dizer não para aquilo. Não, é contra os meus princípios, é contra meus valores, é contra o que eu aprendi, né, com meus pais, é contra o que eu estou lutando. Mas né? Então, ainda tem a questão do poder, né? O financeiro também, sim, que fala muito alto, porque eu tive a oportunidade, isso eu sempre quis, né, de inserir outros jovens na vida pública. Né? Então, minha assessoria, as pessoas que estavam nos espaços indicados por mim, geralmente eram jovens. sim, Né? Valorizando aqueles que sempre me abraçaram, né? E entendendo de que nós só vamos inserir o jovem dentro do poder público dando oportunidades. Mas a gente percebe que nem todos, né, eles vão seguir por essa linha do que eles defendem. Ou então a defesa era uma mentira. sim, Né? ele só Então, queria estar ali exato, e acabou defendia algo porque era favorável para ele naquele determinado momento. Quando deixou de ser favorável financeiramente, sim, ele vira as costas por tudo que ele acredita. Assim. Aí é isso que eu me questiono. Não é o fato de, não, abandonou Guinho, sim, traiu Guinho. Não, eu estou dizendo porque a pessoa tinha um discurso de ser contrário. Aí quando veio a prova de fogo mesmo. Exatamente. Né? Então que a pessoa se alia. Então, ou ele mentia lá atrás, ou está vivendo uma mentira agora. Então, a juventude, ela não pode se permitir ter preço. Sim, que é o que acontece em tudo da vida, né? É o se vender. Você vale mais do que qualquer Sejamos jovens de valores. E não de valores. Sim. Fabiane Santana pergunta a longo prazo: será que os efeitos do açúcar já começam na adolescência? Começa na infância. Na infância, né? Na verdade, começa na infância. É pior. Começa na infância. Aí a gente, como pais, a gente fica assim, meu Deus, quanto eu errei, né? Mas dá tempo de recuperar. Dá tempo, claro que dá. Até tempo. Em adulto. Exatamente. E aí a gente buscar essas alternativas, né? A frutose, o xilitol. Exatamente. Vem da fécula da batata, né? Dá uma areolinha, um docinho de guarda sem açúcar, né? Sim. Faz o mesmo efeito. Sim. Né? Faz o mesmo efeito. E o açúcar, ele é muito também inflamatório, né? Ele tem ação inflamatória. Exatamente. Assim como o glúten. O glúten também, exatamente. E tem essa questão, né, Briga? Tem gente que fala, o glúten não é assim. O glúten também. Agora, a gente, assim, não é você tirar o glúten, porque, na verdade, a gente precisa de tudo. Sim, a gente também precisa, né, do carboidrato. Né? A gente precisa da glicose, porque é fonte de energia, né? Mas a gente, assim, não pode... A gente tem que realmente que dosar, né? Então, sim, quando você, né, desenvolve uma intolerância ao glúten, é porque já saturou. Seu organismo já saturou do glúten. Vamos entrar em intolerância agora. Entendeu? É uma coisa puxa, né? Eu quero saber então, agora. É como a gente chama de saturação orgânica. E também você não pode, na verdade, você não pode tirar o glúten de vez, porque quando você oferecer, a criança pode desenvolver uma rejeição. Sim. Entendeu? Então ela tem que conhecer assim de tudo um pouco, né? Você tem que ir devagarzinho. Entendeu? É gradual. De tudo um pouco. Exatamente. Aí faz um planejamento para ir gradativamente, assim como a gente também adulto, né? Isso. É possível a gente desacostumar esse nível do excesso, né? Do açúcar, da massa. É possível, sim. É possível a gente dosando, na verdade, né? É como eu disse, 2 colheres de sopa de arroz na refeição. Não interessa se o arroz é integral, tem a mesma fonte calórica. O arroz integral é uma dúvida. O integral, ele só tem uma fibra. Só tem uma fibra
fibra que o outro, Sim. né? Então, mas ele engorda da mesma maneira, ele tem a mesma caloria, né? O feijão, eu sempre indico 230 ml, porque como eu não sei o tamanho da concha de ninguém, aí a gente... As conchas são variáveis. aí a gente não dá pra calcula, saber. né? Então, é não passar daquela quantidade, 150 gramas de carne, é não passar, sempre grelhada. Outro costume que muita gente tem é líquido durante a refeição. Sim, isso aí eu já ouvi falar, mas eu falei, será que é mesmo? Isso, o líquido durante a refeição, ele não serve para nada. Sim. Ele serve para aumentar a capacidade gástrica, para distender o abdômen. E entendeu? quanto tempo pode tomar ali? 2 horas depois. 2 horas a gente depois. tem que realmente degradar tudo, entendeu? A digestão, concluir a digestão, para depois o líquido, porque na verdade a gente não precisa do líquido, Sim. porque a gente tem a saliva para engolir. A gente tem o suco gástrico para digerir dentro Já da tem gente, tudo então a gente não precisa, né? do líquido na hora de Se comer. você sentir muita falta, depois, como sobremesa, você pode chupar uma laranja, você pode chupar um pedacinho de melancia, que tem bastante líquido, Sim. né? Então aquilo mais líquido durante a refeição não há é necessidade nenhuma. Como farinha. Farinha durante a refeição, ela só aumenta o bolo alimentar. Ela não serve para nada. E agora a baiana, hein? Agora ficou difícil pra mim. Ficou difícil pro nordestino. Eu hoje foi com uma Como dizia minha avó, batiza Sim. a farinha, né? A gente polvilha um pouco a farinha, né? Não dá pra, às vezes não dá para ficar sem a farinha, né? Então... trabalho de vocês, que eu acompanhei, né, via live, vocês levam as crianças a agirem, né, a interagirem com quem está com elas ali, interagirem com vocês é um trabalho diferenciado, né? Isso é algo que a gente, quando a gente chega em qualquer ambiente para fazer uma animação de festa, de aniversário, algo particular, ou até mesmo um show, que hoje, graças a Deus, evoluímos para outra categoria aqui de shows. Né? A gente faz muito show em cidade. Do sábado agora vamos estar até em Birataia, né? Fazendo show, a festa de aniversário da cidade. Isso. Sim. Então, assim, a cada passo que a gente evolui, o que a gente mais se preocupa é com a criança. Sim. É o que a gente mais se preocupa. Então, assim, qual é a forma de eu vou chegar nela? Como é que eu vou brincar com ela? Eu tô num palco cá em cima, tem hora que tem uma música que eu não tenho nem contato, né? Então, só visual. Então, assim, a gente consegue transmitir, né, isso para as crianças nas brincadeiras, nas músicas que são escolhidas. Sim. Tem momentos de músicas que a gente coloca as crianças para brincar com os pais ou com quem estiver acompanhando, né? Então, tem momentos que as crianças ou os pais relembram o passado. Sim. Então, o pai e a mãe que tá junto com a criança vai estar ali curtindo, incentiva mais ainda. A criança fala, meu pai tá aqui pulando, tá se divertindo, só passa o dia todo trabalhando, a semana toda. Mas ele se diverte mais que as crianças. Verdade, isso que eu ia falar. Eu mesmo vi no aniversário, né? Do Mas isso meu aí sobrinho é bom fez. pra gente, que a gente ama. Quando tá o pai lá brincando, aí a criança tá assim... Ô, pai, quem tinha que tá brincando era eu, meu senhor. Se diverte mais. Mas isso é gostoso, isso é maravilhoso pra gente. Você sabe como é emocionante, né? A gente vê a alegria lá. É Sim. muita E coisa deixa eu falar uma coisa aqui. Foi a primeira vez que a gente andou de avião, o Pirulito também. E aí, como foi? Foi a primeira que eu cheguei pra Paçoca foi na virada de ano de 2021 pra 2022. Foi isso mesmo. A gente passou aí... Aí passou um avião assim. A gente passou perto do aeroporto de Ilhéus. Foi. Sim. Aí você falou o quê? Passamos de carro, eu falei, será que um dia eu vou andar de avião? Meu Deus. Aí ela chegou pra mim, nós vamos andar aí desse ano ainda. Tá vendo? Bem assim. Determinando sem nem saber, mas veio... profetizou, né? Como Profetizou. A gente diz. Você joga pro universo que ele vai. Como diz meu produtor, né? Joga pro universo. Agora segura, porque tem coisa, viu? Mas foi muito maravilhoso, muito gostoso. Andar de avião, mas eu quero andar de novo. Vai, foi altas A Latam, se quiser me contratar. Pois é, agora é a Foi altas gafes. Hein, Pirulito? Foi altas gafes também. Não, lá no avião gente, foi eu altas ria do gafes, início ao fim, eu ia. Ficou com medo? Não, fiquei nem tão com medo que eu fiquei na última cadeira do canto do corredor. Menina, é muito alta, é muito Na hora da alta. subida, né, que dá aquele... A turbulência. Aí ele viu, a gente pegou, como a gente pegou conexão, mas primeiro voo tinha aeromoça. Aeromoça. Sim. Pronto, tudo bem.
Aí Que aí vai pegamos o instruir, segundo... calma. Aí Foi de descemos- Léus pra Belo Horizonte. aí outra Sim. conexão, tudo era maior. Brincadeira, Aí o medo foi- de perder o voo. Nossa, triste. Não, a gente não saiu de perto da porta, né? Pra não perder o voo. Aí, Foi mesmo, toda vez. Eu falei, lá, é aquela ali, ó, 132 ali, o guichê 132. Ela, é aqui no negócio, aqui no papel morrendo aqui de falando medo de ficar em Belo Horizonte. Aí ela toda perguntava, eu falei, moça, aqui é essa, ó. Foi eu perguntei, é essa aqui, ali. E é, Pirulito, Só pra fala, tirar perguntava isso dúvida. ali. Aí quando- É aquele lá, é ali, Paçoca, vai lá, Paçoca, pergunta. Quando a gente chegou no segundo embarque, que foi pro outro avião, tudo grande, as pessoas falando inglês e a gente... Antes, aqui- sabe o que foi? Aí a gente ficou do lado de... Eram os mexicanos, né? Era boliviano. Boliviano. Não, foi mexicano ali, né? É, tinha tudo misturado. Não é boliviano, era Misturar o mundo todo ali, né? Aí e o pessoal ficava rindo da cara da gente, porque ele todo atrapalhado, não sabia onde botar fone. Aí veio o rapaz atender a gente, né? Aí ele, eu já vi a aeromoça, mas a aeromoço... Eu também não tinha visto ainda, não. Aí eu falei, é comissário de bordo, Pirulito. Ah, comissário de bordo. Aí eu ficava pensando, eu falei, tem aeromoça? Aeromoça. Sempre é mulher, né? Do avião. Aí vem uns cabas lá, os cabas de lá pra cá, eu falei, Aeromoço? Aeromoço. Aí ele Aeromoça. perguntou, Aeromoço. senhor, o senhor quer Guaraná ou quer Coca? quer coca? Aí ele falou, refri. quero refri. Aí ele, Guaraná ou Coca? Ele, refri. Refri, moço. Aí eu quero falar inglês. Wait, sure time. Aí foi muito engraçado. Ai, mas aí foi bom já, foi um preparo e um Já. sonho realizado. E aí você, do outro E eu lado. realizei o sonho de bater uma foto na cabine do motorista. Olha, Motorista o quê? Motorista não, Piloto. do piloto. É chique demais. Hoje chegou, o pessoal falou... Eu falei, rapaz, eu não fui de avião, ainda bati foto na cabine do piloto lá. Eu falei, bate aqui, ó, registrado aqui. E a gente vai fazer algumas perguntas assim, leve, coisa leve. Vamos. E aí você vai responder conforme memes do momento, né? Em cima dos comentários. Na vida você mata um leão por dia ou um pouco mais? Um pouco mais. Um pouco mais? Depende do dia. Sim. Tem dia que o leão que me mata. Tem dias que a gente não consegue, não. O leão é brabo. Tem algum leão assim que te marcou, que você quer passar uma história assim para as pessoas de luta do dia a dia, mas que você conseguiu vencer? Algum... Tem a síndrome do pânico, né? Que eu comentei aqui. Sim. Acho que foi uns 2 ou 3 anos, né? Que foi muito ruim. Então tinha ataques diretos de ansiedade, pânico. E coração, né? Acelera, palpitava muito, aquela sensação ruim. Então fiquei um tempo assim. Mas já superei, hoje em dia não tenho mais, né? Graças a Deus, né? Então, foi um leão aí. Difícil de matar, mas você venceu. Mata, E aí você fala, você acha assim que o fazer rir e rir te ajudou nisso? Ajuda que você distrai a mente e você se diverte, né? Então vai ocupando A mente. a mente com isso, né? E hoje, infelizmente, a ansiedade é um sintoma, uma doença, não sei se é doença que fala, mas que muita gente tá tendo, né? Tá muito Sim. acelerado o mundo, as pessoas. Então já vem uns jovens já tudo ansioso. E tá sendo uma das principais do século aí. A ansiedade, o pânico, né? Depressão. Sim. Tem sido... O Brasil, inclusive, é um dos primeiros em índice, e inclusive entre os jovens, que é o seu público, né? Então, é por isso que eu falo que é a influência do bem, porque, infelizmente, muitos influenciadores, até para acompanhar o ritmo do mercado, acaba passando muito assim, o perfeito. Uhum. E aí eles buscam essa perfeição, segundo essas pesquisas aí que eu vi, né? E eles buscam essa perfeição e acabam ansiosos porque querem atingir uma coisa que, na verdade, nem é real, né? E no teu caso, você mostra muito assim, ó, foi assim, mas teve uma luta por detrás. Foi assim, tem mas que ser tem isso realista. aqui, e mostrando a Tem realidade. que ser sempre. realista, por isso que eu quando tem uma conquista eu choro, não consigo Sim. segurar a emoção, porque eu sei, né? Você lembra de tudo que dificuldade, foi. Essa é doido. Então tem que ter pé no chão. Sim, e agradecer sempre, né? Porque Claro, quando a gente é sempre. grato é outra coisa. Verdade. E aí eu vou pedir para minha Kesa daqui a pouco passar também o próximo meme.
que hoje a gente está com um influenciador digital, mas que influencia para o bem e sempre está lá nos stories, né? Sempre uma situação, um ensinamento entre as brincadeiras e outras. No mundo, influências negativas, tá certo isso? Qual a sua opinião? Que eu estava falando das influências que acabam sendo negativas, que às vezes é sem querer, é seguir no mercado, mas ou alguma outra influência sem ser de influenciador digital que você acha assim que agrava a ansiedade ou piora alguma situação em qualquer pessoa, jovem, adulto? Ali já diz, né? Negativa as influências, né? Acho que tudo que você vai reproduzir nas suas histórias, você tem que ter aquela responsabilidade, Sim. né? Então, assim, uma publicidade, um produto que você está anunciando, né? Até a busca do corpo perfeito. Então, Sim. né? Hoje em dia todo mundo quer fazer lipo, as mulheres, né? Quer fazer plástica, e aí o que está na moda agora é aquele, não é? Do rosto? Todo mundo quer fazer. Não, é o outro. Todo mundo tá fazendo agora, aí a pessoa... Da simetria, como é? Harmonização facial, isso. Assim, todo mundo tem o direito de fazer, né? Mas eu acho que às vezes quando bate muito nessa tecla, acaba mostrando as pessoas que estão cá atrás, né? Vendo, Sim. se sente inferior, né? Por não ter aquele corpo, né? Por não poder fazer aquela plástica. Então, tem muitas coisas, né? E gera muita polêmica também em relação a sites de aposta, né? Porque é algo que tem gente que divulga como tipo uma renda extra, ou então que você vai ganhar dinheiro, né? Sim, isso tem muito. Isso eu acho um absurdo, né? Tem que saber conversar, porque tem gente que consome e tem gente que não consome e critica, né? Porque na verdade esse cassino acho que sempre existiu. Nos bares, né? Você pode ver, tem aqueles jogos de cassino, aquelas roletas. No shopping, aquele negócio ficar lá os brindes, iPhone, não sei o que e tal, que você ainda pegar ali também um jogo de azar, né? Então, assim, é algo que nunca vai se acabar, mas quando a pessoa vem divulgando de uma maneira errada, que vai ser uma renda extra e tal, isso acaba, né, afetando... É muita influência negativa aí, se a pessoa for... Analisar, né? Hoje na internet, né? Então tem que peneirar bem o que a gente está consumindo, porque isso reflete, né? E pro outro lado também, né? A questão dos haters. Então, as pessoas querem opinar tudo, né? Sim. Tem muitas besteirinhas ali que a pessoa tal. Hoje mesmo eu fui ouvir uma música, né? E eu lembrei de meu pai, né? Que faleceu em abril. Sim. Então, aquela música lá, ele ficava rindo toda vez, né? Aí eu fiz um storyzinho. E é um cara a gente comentando, mandando limpar o negócio lá do som. Oh, meu Deus, observando um detalhe. Vou mandar uma contagem de um lava-jato. Então, eu tava ali, né? Tipo assim, uma lembrança minha, meia triste, feliz, e o povo criticando a poeira que tava no negócio. Então, observando o detalhe. Isso só foi um detalhe pra você ver como as pessoas estão né? Buscando a perfeição o tempo todo, que não observa o essencial. Mas isso é complicado. Mas ainda bem que você sente tranquilo com relação a isso. Mas aí como eu falei, né? As pessoas têm que saber realmente o que a gente passa também, né? É isso. Por isso que o que eu gosto é isso, que você mostra, especialmente nos stories, né? No dia a dia, como foi estar ali, ou alguma coisa, né? Que aconteceu, para mostrar que você é humano, você é real, que você é respondo, falo. Sim. Não posso deixar de agradecer os nossos apoiadores, como o Mercadão dos Óculos, que vende óculos a preços populares no município de Itabuna e com a rede em todo o Brasil. Também a Microlins, que tem uma rede em todo o Brasil, em especial aqui de Itabuna, que nos apoia com cursos profissionalizantes e agora faculdade também, para você fazer a diferença na sua vida nesse ano de 2024. Agradecer também ao Guerreiro Guinchos, que faz um trabalho de excelência, tanto para pessoas físicas como jurídicas, com atendimento muito especial, que te acolhe naquele momento, né, de correria, de susto, e também empresas nos seus trabalhos que precisa do serviço de guinchos. Agradecer também a Cacau News, né, que com notícias e informações que você precisa, e ao Hub Studio, que proporcionou, né, essa primeira e segunda temporada do Pod Inspiração, que foi uma estreia muito especial. Tem uma história muito forte por detrás, que eu vou contar aqui em breve. E durante as férias a gente vai trazer matérias especiais. Vamos trazer também
episódios bem especiais, então não perca. Já se inscreve aí, Pod Inspiração com Suzy. Pod Inspiração com Suzy Souza.